turma linda! Uma animação que nasceu em meio a uma crise acabou ajudando a salvar os maiores estúdios da história do cinema. Lançada em 1961, 101 Dálmatas não foi apenas mais um filme da Disney, como se tornou uma virada criativa, técnica e financeira dentro do estúdio. E no vídeo de hoje vamos relembrar essa história cheia de cachorrinhos fofuchos e também analisar a trilha sonora completa dessa belezura que marcou muitos corações. Vem com nós! 101 Dálmatas é aquele tipo de filme que muita gente lembra só como um dos cachorrinhos fofuchos, mas quando você olha com um cadinho mais de atenção, percebe que ele foi importante demais para a dona Disney e funciona muito bem como obra por conta própria. O contexto em que ele foi produzido muda bastante o jeito de enxergar o filme hoje em dia, porque a Disney vinha de uma produção gigantesca e caríssima com A Bela Adormecida, que apesar de atualmente ser considerada um dos maiores clássicos da Disney, infelizmente teve um retorno inicial abaixo do esperado. Isso fez o estúdio procurar outros meios para reduzir custos e agilizar a produção das próximas animações. Então, 101 Dálmatas acabou surgindo nesse momento de transição, algo mais enxuto, mais moderno no visual e menos dependente daquele estilo bem detalhado dos contos de fada que vieram antes. Não dá para dizer exatamente que ele sozinho salvou o estúdio, mas com certeza ajudou demais a trazer um modelo de produção bem mais sustentável para a dona Disney naquela época. E essa mudança aparece logo no começo, porque diferente de filmes como Cinderela, aqui não temos castelos mágicos nem reinos distantes. A história acontece numa Londres contemporânea cheia de ruas movimentadas, apartamentos pequenos, parques e pessoas comuns vivendo a rotina da cidade. E isso dá ao filme uma sensação muito mais próxima do cotidiano, quase como se fosse uma comédia urbana que por acaso tem relação a dezenas de cães. A história é simples, mas é por isso mesmo que funcionou tão bem nas telinhas. A gente acompanha Pongo, um dálmata que decide encontrar uma parceira não só para ele, mas também para o seu dono Roger. Esse começo tem um clima bem mais leve, cheio de romance, mas aos poucos o enredo ganha tensão com a chegada de alguém desagradável. A capirotesca Cruella de Vil passa a ter um interesse nada saudável nos filhotes de Pongo e Prenda, e a partir daí o filme vira praticamente uma aventura de perseguição e resgate, equilibrando humor, perigo e cooperação entre vários personagens. Uma das coisas mais legais da história é como o ponto de vista principal pertence aos animais. O Pongo não é tratado apenas como um pet, ele conduz a narrativa, toma decisões e move a história o tempo inteiro. Em muitos momentos, os humanos parecem quase secundários, e o filme cria uma lógica própria para os cães, com sistemas de comunicação, alianças e até uma espécie de rede de ajuda entre os animais, o que dá muito charme e riqueza para a narrativa. E aí entra Cruella, que provavelmente é uma das vilãs mais preferidas de muita gente que assistiu o filme. Ela é exagerada, teatral e descontrolada demais. E justamente por isso que ela chama tanta atenção até hoje. Enquanto outros vilões clássicos da Disney apostavam numa presença mais elegante ou ameaçadora de um jeito até silencioso, a Cruella praticamente explode em cena toda vez que aparece. Tanto é que há aqueles que enxergam nela uma crítica ao consumismo extremo, ao luxo exagerado e à obsessão por aparência. Ela é um baita contraste com o universo dos doguinhos, que é muito mais ligado ao afeto, à parceria e à convivência sadia. Visualmente, o filme também marcou uma virada importante na animação da Disney, porque foi o primeiro longa do estúdio a usar a xerografia de um jeito amplo, o que permitiu transferir os desenhos diretamente para os acetatos sem precisar redesenhar tudo manualmente. Isso reduziu demais os custos de produção e acabou criando aquele visual de traços mais soltos e rabiscados. Só que na época, muita gente achou estranho isso,
porque parecia menos refinado do que os filmes que vieram antes. Mas hoje, esse estilo acabou virando parte do charme da animação, principalmente por combinar muito bem com a energia urbana e moderna da história. O ritmo também é outro grande acerto do filme, porque é curto, direto e não fica se perdendo em outras tramas. Só que ao mesmo tempo consegue equilibrar demais os momentos engraçados com situações de perigo cabuloso. E apesar da fama de filme fofinho, ele tem uma tensão genuína em vários momentos, o que dá mais peso emocional para a aventura. Até os vilões secundários ajudam nisso, funcionando como ameaça e também trazendo um baita humor físico, quase lembrando uma dupla clássica de comédia. Outra coisa que é bom comentar é que o filme é baseado no livro de mesmo nome que foi escrito por Dodo Smith e publicado em 1956. A própria autora tinha dálmatas na vida real, incluindo um que se chamava Pongo, que acabou inspirando diretamente o protagonista. Acaba que tempos depois da animação ser lançada, a Disney resolveu investir em produções live action relacionadas ao primeiro filme, como Cruella, que foi lançada em 2021 e conta a história de Cruella de Vil antes de se tornar a vilã capirotesca que conhecemos na animação original. 101 Dálmatas continua funcionando tão bem justamente porque não tenta parecer maior do que precisa ser, porque ele encontra uma identidade própria forte demais, com uma história simples, personagens carismáticos e um ritmo que continua chamando a atenção até hoje, se tornando um dos filmes preferidos de muitos corações. Pausa rápida, bora clicar no like aí para dar aquela força e se inscrever no canal ativando o sininho, porque ainda tem muita coisa lindíssima chegando. Amor, amor e amor. A trilha sonora de 101 Dálmatas costuma ficar um cadinho apagada, infelizmente, quando comparada a outros clássicos da Disney. Isso acontece muito porque ela simplesmente não funciona como um musical tradicional da Disney. Tanto é que quando a gente assiste o filme de novo com mais atenção, dá para perceber que essa simplicidade esconde uma abordagem musical bem diferente da que o estúdio vinha usando nas décadas anteriores. Porque em vez de transformar a música no centro da história, o filme usa a trilha muito mais como ferramenta narrativa e de ambientação. Isso já começa na própria estrutura musical. Enquanto filmes como Branca de Neve, Os Sete Anões, Cinderela e A Bela Adormecida são cheios de números musicais longos e mais puxando para o teatro, 101 Dálmatas trabalha com poucas canções que foram compostas por Mel Levin, enquanto o peso emocional da história ficou nas mãos das músicas instrumentais de George Bruns. Isso muda demais a dinâmica da trilha e faz a música deixar de interromper a narrativa para virar parte da movimentação natural do filme. E isso combina muito com o tipo de história que a animação quer contar, porque 101 Dálmatas se passa numa Londres contemporânea para a época, com uma energia urbana bem mais acelerada. Até pela questão da técnica usada na animação. Então a trilha tinha que acompanhar essa mudança. E é aí que entra uma das coisas que mais chamam a atenção, a influência do jazz. Isso aparece de um jeito mais claro na faixa Cruella de Vil, que acaba funcionando quase como uma extensão da própria personagem. A música tem aquele swing meio sarcástico e uma sensação de exagero elegante, o que combina demais com a personalidade teatral de Cruella. Porque mais do que só apresentar a vilã, a canção também ajuda a definir o tom inteiro do filme, urbano, irônico e caótico na medida certa. A associação do jazz funciona demais também quando a gente olha para o resultado final. O jazz traz uma sensação de modernidade e inquietação que conversa diretamente tanto com a ambientação quanto com a energia da narrativa. O trabalho instrumental de George Bruns é muito mais cuidadoso do que parece na primeira vez que você escuta, porque ele usa temas recorrentes e pequenas variações musicais para diferenciar momentos de conforto, de humor, tensão e perseguição. As cenas domésticas têm uma leveza mais tranquila, enquanto as sequências onde aparecem os filhotes ganham ritmos mais acelerados, nervosos e dramáticos. Já a presença da Cruella veio acompanhada de uma energia musical mais densa ou estilizada,
reforçando o baita desconforto que ela causa, mesmo dentro do tom relativamente leve do filme. Isso faz com que a trilha se preocupe mais em costurar a narrativa sem chamar tanta atenção para si mesma. E talvez seja por isso que nem todo mundo considera a trilha de 101 Dálmatas tão impactante assim, porque ela não foi criada para ser grandiosa o tempo inteiro, e sim para funcionar junto com o ritmo do filme. Outro detalhe bem da hora é o jeito como a animação usa a música dentro do próprio universo da história. O jingle da ração Canine Crunches, por exemplo, aparece como parte da televisão ligada dentro da narrativa. É curto e repetitivo, mas é justamente por isso que ajuda a construir aquela sensação de cotidiano moderno. Não é só trilha sonora no sentido tradicional, é um som ambiente ajudando a definir o espaço em que os personagens vivem. Isso faz com que a trilha seja moderna até hoje, mas também explica porque algumas pessoas acabam não considerando muito essa belezura na primeira audição, porque ela não tenta dominar o filme o tempo inteiro. A força da trilha sonora de 101 Dálmatas está justamente no jazz, na música instrumental mais discreta, sendo usada também como efeitos sonoros, e no ritmo musical das perseguições que ajuda a construir uma identidade única para a narrativa. Boa parte da personalidade do filme depende justamente disso. E se você trocasse essa música por algo mais tradicional, provavelmente o filme perderia uma parte gigantesca do que faz ele funcionar tão bem até hoje. Mas é melhor que tire suas próprias conclusões escutando a trilha sonora no link aqui embaixo. Eu gosto, eu acho bonito. E aí, 101 Dálmatas também marcou a infância de vocês? Acho que é uma das maiores animações da Disney ou tem melhores? Vamos trocar ideia aqui nos comentários. Venham conhecer também meu trabalho autoral e meu livro Fabricante de Bonecas, os links aqui embaixo. Bora ajudar o canal a ir ainda mais longe aqui no YouTube e alcançar mais pessoas clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.